que o ateu é ateu? Porque ele fala só a ciência, eu só acredito na ciência. Se a ciência não confirmar, não é isso que o ateu diz? Tem gente que ainda fala assim pra mim, eu tenho umas pessoas que falam assim pra mim assim, eu não acredito na Bíblia porque foi escrita pelos homens, porque eu tenho que acreditar na Bíblia. Foi engraçado, a ciência toda foi escrita por homens. E todo mundo acredita na ciência. A medicina veio dos homens. Então, olha a ciência o que tem a dizer. Além de Turim, ou como também é conhecido, o Santo Sudário. Trata-se do tecido mortuário em que Jesus Cristo teria sido envolvido depois de sua morte, para que fosse realizado seu sepultamento conforme os costumes da época. Vamos falar sobre um dos principais testes realizados na peça. Aquele que até hoje é responsável por dividir a maioria das opiniões. Em 1988, o sudário de Turim foi submetido à datação por carbono 14, uma das principais técnicas utilizadas para estimar a idade de artefatos históricos que possuem algum componente orgânico. Esse procedimento mede as taxas do elemento presentes no objeto e consegue inferir seu tempo de existência por base nos cálculos que determinam o prazo para a substância deixar a peça. O resultado dos testes não foi o que os fiéis esperavam. A origem da mortalha remonta à Idade Média, momento em que foi mencionada pela primeira vez na história. Assim, já que o objeto não tem a data que deveria ter, seria a prova conclusiva de que se trata de uma fraude, não é? Bom, talvez não seja esse o caso. Acontece que houve outros estudos que apontaram elementos que não poderiam ser explicados, caso este teste de datação seja verdadeiro, o que significa que algo provavelmente está errado com ele, possivelmente a amostra utilizada. Lembra que mencionamos que o sudário sobreviveu a um incêndio? Talvez isto, ou outra catástrofe como uma inundação, pode ter atrapalhado a estimativa de sua idade, especialmente porque o objeto teve de ser restaurado, o que certamente influenciaria uma análise como esta. Mas não seria mais fácil simplesmente acreditar que o teste não foi adulterado? Quais foram os elementos encontrados que refutam a datação? É isso que veremos agora. A primeira coisa foram os vestígios de pólen presentes no tecido. Existem partículas de plantas que somente são achadas na região de Jerusalém, local onde Jesus viveu. Além disso, os fragmentos apontam para plantas que eram bastante comuns naquela época, inclusive uma que provavelmente foi a espécie usada para construir a coroa de espinhos fincada na cabeça de Cristo. Como eles foram parar ali se a mortalha tivesse sido construída na Europa? Outro ponto importante é que foram encontrados sedimentos de calcário, que também são exclusivos da região de Jerusalém. Todas as amostras de DNA presentes também remontam a etnias do Oriente Médio, ou seja, há inúmeros elementos que apontam que o sudário esteve lá. Como ele não saiu da Europa desde 1300, só é possível que sua passagem pela Terra Santa tenha sido anterior a isto. Outro elemento que contraria a datação pode ser encontrado através dos olhos da imagem estampada na mortalha. Através das imagens produzidas que comentamos ainda há pouco, os físicos John Jackson e Eric Jumper perceberam que havia algo como moedas colocadas sob os lobos oculares, o costume judeu da época. Ao refinarem o desenho ainda mais, os pesquisadores constataram que se tratava de um tipo de moeda usada no governo de Pôncio Pilatos, o governador que condenou Jesus. Presumir que estes objetos foram guardados e posteriormente manipulados durante a era medieval é pouquíssimo provável. Assim como não é nada possível que a imagem do sudário tenha sido pintada. Em primeiro lugar, não havia nenhuma técnica artística que fosse refinada o suficiente para produzir algo como vemos estampado no tecido de um. Além disso, nenhuma das análises mostrou algum tipo de pigmento que era usado na época. Pelo contrário, o que se percebeu é que ela não poderia simplesmente ter sido pintada, pois isso faria com que o pigmento fluísse pelas camadas do tecido. Mas a representação que temos está apenas na primeira camada, algo impossível de ser feito com tinta. O mais surpreendente é que constataram que algo deste tipo só seria possível através de um rearranjo na ligação dos elétrons na camada externa das fibras, desencadeada por uma explosão de radiação extremamente potente e rápida. Esta foi a conclusão de Julian Funk, um dos coordenadores dos estudos visuais do artefato. Segundo ele, a imagem foi impressa por uma intensa descarga elétrica, algo em torno de 20 milhões de volts, que só não queimou o tecido porque durou apenas um nanomilissegundo. Isso indica que não apenas a mortalha foi usada para cobrir o corpo de Jesus, mas que a marca foi deixada no momento de sua ressurreição gloriosa, isto é, ele foi o mesmo Filho de Deus enviado para nos salvar. Esta constatação ainda foi endossada pelos estudos do Dr. Gilbert
completamente deitado, mas suspenso. Isso seria impossível para alguém que estivesse morto. Mas um diz com a postura de quem está levantando. O pesquisador chegou a essa conclusão principalmente por conta da posição em que o cabelo e a barba foram impressos no tecido, pois parecem estar sofrendo a ação da gravidade. Existem muitos outros elementos, como as feridas do corpo, que mostram claramente como eram feitas as execuções por crucificação, além da clara mancha de sangue que corresponde ao lado perfurado de Cristo, de onde jorrou água e sangue, como relatam as Escrituras. Mas para não estender demais o nosso vídeo, vamos apresentar só mais uma constatação feita recentemente pelo Centro Internacional de Estudos sobre o Sudário de Turim, com sede em Paris. Os pesquisadores dessa instituição descobriram 3 linhas distintas, traçadas abaixo e ao lado do queixo da imagem. Com as novas técnicas de imagem, puderam perceber que se trata de uma inscrição onde se lê em latim e grego também, Nazareno. Provavelmente foi algo cunhado por um escriba, quando o tecido foi adquirido para ajudar na identificação. Essa seria mais uma prova que corrobora com aqueles que acreditam que realmente se trata do tecido que cobriu o corpo de Jesus Cristo. Vocês entenderam? Eu não sei se vocês conhecem esse canal, se vocês conhecem o Ivan Lima. Esse narrador é o Ivan Lima. Fatos Desconhecidos é o nome do canal. É só sobre descobertas científicas, sobre a ciência. Eles falam de Bíblia, falam de qualquer tipo de coisa, mas dentro da ciência. É um canal que vem trazendo a coisa científica, fatos desconhecidos, ou seja, aquilo que não está exposto nas grandes mídias, tá? Esse canal é muito conhecido, respeitado, não é um canal aleatório que tem pouco tempo, tá? E a ciência comprovou, comprovadinho. Vocês viram como é que é o processo da ressurreição? Microsegundos. O que é isso, gente? Microsegundos é o tempo de uma ressurreição. Ele falou. E é mais forte que uma explosão de uma usina nuclear. Luz pura, energia pura. Pra gente voltar para lá. Porque não foi só ele, não. Ele só mostrou como é que é. Mostrou o caminho. Rasgou o véu, tá? Mas a pergunta que fica é, vocês vão ver? É opcional, não é obrigatório. É o livre-arbítrio revertendo o que o livre-arbítrio fez lá. Agora, o poder de decisão é teu. A história do testamento. O testamenteiro chegou. Tem herança, quer ou não quer? Ou vai comigo ou vai comigo. É de cada um. É de cada um. Ficou alguma dúvida de onde a gente veio, o que aconteceu com a gente, por que ele teve que vir?